vamos voltar pro chá pra você entender bem. Eu penso que nós ainda somos conectados com a natureza. E aí eu dou uma analogia assim, mas bem pra brincar, mas para as pessoas entenderem. Que é mais ou menos, sabe a ideia do Avatar? Que os caras se ligavam nos animais lá? Então eu penso que a gente ainda é muito conectado com o nosso ambiente, natureza. O que você acha que seu organismo se dá melhor? Com bis ou com uma maçã? Pô, maçã, uma maçã, é óbvio. Tá, é óbvio pra todo mundo racionalmente sabe disso. Beleza. Por quê? Porque a maçã já veio em toda uma evolução, já veio, enfim, teve suas mudanças, a gente já come isso há muito tempo, nosso organismo não mudou de antes, enfim, um monte de coisa. O bis existe há o quê? 10 anos? O bis não vai patrocinar também você, tá? Então, beleza. Já perdi uns 10 patrocínios aí pra você. Então, vamos lá, pra voltar um pouco aqui. Então, assim, nesse parâmetro, os chás, onde que eu falo que eles vieram? Os chás, os benefícios que os chás trazem, olha como uma coisa é meio maluca. Por exemplo, chá de camomila, melissa, que é a erva cidreira. São os mais famosos aí, né? Da vovó aí. O chá, antigamente falava do maracujá. Lembra da maracujina? Não sei se você lembra disso. Mas não é o maracujá. É a raiz da maracujá, que tem a passiflora incarnata, que é o benefício que tem ali. Beleza. Tem o chá de mulungo. Espinheira santa é o quê? Espinheira santa ele é mais pra questão de intestinal. Tanto o intestino quanto Porra, esse aí teve uma vez que eu tava com uma gastrite, acho que é nossa, velho. A digestão, né? O cara não tinha o que tomar, velho. Eu liguei pra mãe, ela falou, vem cá que eu faço um chá, não sei o que. Aí você vê. Sua mãe sabe também, disso, né? sua avó deve ter passado pra sua mãe. É isso aí. Pô. E aí essas coisas foram se perdendo. Mas se perdendo porque, besteira. Uma besteira. Por quê, velho? Essas porra funcionam, velho. Tipo, sei lá, cara, o cara tinha uma verruga, ia lá, benzia e caía aquela porra da verruga, porque usou a folha de pessegueiro. Exatamente. Então, aí eu vou te falar como é a história do chá, né? Tá. Até a da cafeína, é a mesma coisa. Então tem todos esses chás. Esses chás estimulam um neurotransmissor, ou eles abrem os canais de um neurotransmissor que chama GABA. Ácido amino gama butírico. Esse GABA, ele é um neurotransmissor inibitório. Você aumenta o GABA justamente utilizando, você precisa de algumas coisas. Magnésio, lá que eu te falei, ele estimula GABA. Taurina, também é um amino sulfurado, que a gente fala que também estimula GABA. Tem outras suplementações, L-litanina e tal. Enfim, para não fugir muito do assunto. O GABA, esse neurotransmissor, com os chás, você aumenta os receptores de GABA. Sabe o que mais estimula o GABA na indústria farmacêutica? O Rivotril. Só que o Rivotril, ele faz isso de uma forma química. E aí, a pessoa que ela tá ansiosa, o que ela faz? Puf! Ela breca. Aí por isso que ela começa a gostar do Rivotril. Só que aí ela começa a criar nela um mecanismo, tanto nessa questão de ela acostumar com achar esse baque, não mudar o comportamento de entender por que ela é ansiosa, por que ela tá desse jeito, se ela tá com uma deficiência nutricional, se ela... Enfim, vários fatores que podem ter agravado isso. Mas isso não... tipo, obviamente o Rivotril tem um poder de estimular esse GABA muito maior do que um chá. Então, muito maior, muito maior. Agora eu vou voltar pro chá. Por que o chá faz isso? Olha como uma coisa meio maluca, tá, Fermento? Entende só? As plantas, elas não podem fugir de pragas. Se vem besouro, gafanhoto, tentar, ela não consegue se proteger, esquivar, lutar. O que ela faz? Ela criou toxinas. Essas toxinas são por quê? Pra deixar a praga meio... e ela não se sentir bem e ela sai dali. O que ela faz com a gente? A mesma coisa. A gente acaba tendo receptores parecidos com esse, assim como o da maconha, que tem o endocannabinoide, né? O do THC, o CBD oil e tal. É a mesma coisa com as plantas, a gente tem os receptores, e aí você o quê? Você relaxa um pouco. E você breca isso daí. Então, esse é o momento de você estimular GABA à noite, por exemplo. À tarde pra noite. Uma pessoa ansiosa pode usar à tarde. Não é que o GABA dá sono. Mas se você estimula ele, por exemplo, uma pessoa que é ansiosa o dia todo. Se ela tomar à tarde um chá, às vezes ela vai tomando aos poucos. Ela dá um bem-estar. Exatamente. Mas aí pode ser um chá de quais... Todas essas que tu falou... Estimulam GABA. Alguns, o mulungo é mais forte, né? Mas a mais tranquila é a camomila. Uma que é bem legal é a lavanda, chá de lavanda. É um pouco difícil de arrumar, mas é bem legal. Ela dá uma boa baqueada, assim. Então, assim, eu já tomei, então ela dá uma boa baqueada.
E passiflora é um pouco mais tranquila. A erva cidreira, que também é chamada de Melissa officinalis, também é mais tranquila. E na cultura oriental se mantém muito forte ainda essa questão do chá. Então, aí que veio a questão do chá principalmente, que a gente chama de fitoterapia. A fitoterapia, são as cápsulas aí que a gente às vezes usa. Por exemplo, um fitoterápico que você... deixa eu ver que você conhece. Já tomei tribulus. Tribulus não é fitoterápico, não é? É considerada fitoterápica, é considerada. Ela é uma planta, né? Antes de ser. Tribulus terrestres. Isso, você poderia fazer um chá, por exemplo, de tribulus. Esses fitoterápicos, eles vieram da medicina tradicional chinesa, principalmente, né? Porque eles usavam muito chá. Assim, China tem, tipo... Você vai nessas casas, tipo, lá mesmo, tem 1000 gavetas de chás. E se tu tá com, sei lá, eu tô com dor no meu pé esquerdo, o cara tem um chá, o pé direito é outro chá. O cara acha. Então, assim, todos esses chás vieram mais ou menos dessa época, mas também vem um pouco da medicina ayurvédica, cara, que é mais eles antiga. Têm isso mapeado, assim, em livros? Ou eu tenho uma agonia desses conhecimentos se perdendo, cara. Porque eu acho que alguma hora vai dar merda, velho. Os caras vão olhar, não. Eles têm a solução. Puta... Morreu o último cara que sabia. Então, muita gente é crítico, por exemplo, com a medicina ayurvédica, que veio, digamos, antes ainda da medicina tradicional chinesa, que é uma das mais antigas, que veio da Índia, né? Aí a medicina tradicional chinesa. E hoje a medicina ocidental, que é o que a gente usa artigos científicos, enfim, todo o embasamento disso. Ah, mas a ayurvédica não tem evidências. Ok, eles já usam a cúrcuma há quantos anos? Há quantos milhares de anos eles já usam a cúrcuma? Hoje, a cúrcuma é um dos nutrientes que tem mais evidências científicas para inúmeros benefícios no nosso organismo, inclusive nas funções genéticas. Então, parte inflamatória, neuroinflamação, modulação da nossa microbiota intestinal, enfim, um monte de coisas. E veio de lá. Veio de lá. Só que hoje a gente tem publicações que demonstram realmente o porquê, os mecanismos. Mesma coisa, a camomila, que nossa avó já falava, e não tinha nenhum artigo naquela época, porque ela aprendeu com a avó dela, com a tia dela, e, enfim, foi vendo várias coisas de antes. E hoje que a gente começa a entender por quê. E ainda algumas coisas a gente não sabe 100% o porquê. Porque dentro do chá, o que a gente sabe são esses estímulos que eu te falei do GABA. Só que lá tem uma infinidade de benefícios além. Por exemplo, o que o chá também faz? Ele estimula a nossa microbiota intestinal. Ele expressa os genes da nossa microbiota. Pra você não se perder muito. A gente tem as bactérias boas do nosso intestino, chamadas de probióticas. E a gente tem bactérias ruins, chamadas de patogênicas. São gram-positivas e gram-negativas. Essas bactérias, elas, as boas, né, que a gente chama de probióticas, elas oferecem muitos benefícios para o hospedeiro, que somos nós. A gente tem trilhões de bactérias. Mais ou menos, algumas estimativas vão entre 10 a 100 trilhões. E células, a gente estima que a gente tem 10 avos a menos do que de bactérias. Então, é um livro lá, não é um livro, 10%? 10%? Quanto Sapiens. 10% Sapiens? Não, é isso, será? Não é um livro que fala sobre microbiota, acho que é isso aí, pô. Que a gente é mais micro-organismos. A gente é mais outra coisa do que a gente mesmo. Mais ou menos, essa é a ideia. A gente é mais hospedeiro, a gente é mais um hospedeiro do que nós, né? Isso. Eu penso que acontece mais ou menos assim mesmo. Mas nosso intestino, ele comporta esses trilhões de micro-organismos, né? Não só bactérias. Entre bactérias, fungos, vírus e protozoários, que a gente fala. Mas o principal são as bactérias. Essas bactérias oferecem muitos benefícios quando elas são as probióticas. Só que as gram-negativas, as patogênicas, oferecem vários malefícios. Imagina uma pessoa que tem uma alimentação que ela consome muitos doces e não consome o que alimenta as bactérias boas. Os chás, elas auxiliam não a alimentar as bactérias, mas estimula os genes dessas bactérias. Assim como a gente tem genes no nosso DNA, estimulam o próprio gene dessas bactérias. O que elas podem trazer, por exemplo, de benefício? A formação de um ácido graxo de cadeia curta, que é chamado de butirato, para ajudar em energia cerebral. Então, outra questão, ela pode expressar alguns genes para a pessoa ficar um pouco mais relax. Então, ela ficar um pouco mais relaxada. E aí, nessa expressão desses genes, os benefícios, por exemplo, emagrecimento, melhora de função cognitiva. Isso nesses chás que tu falou já se enquadram? Entra em qualquer chá. Qualquer chá. Não, calma. Talvez, né? Chá de fita, chá de cogumelo. Não, chá de cogumelo ainda estão vendo, né? A psilocibila. Estão vendo, né? Até para tratamento de depressão veio uma... Estão estudando bastante.
O mais de fita, acho que não. Não, fita acho que ainda vai deixar a galera meio louca ainda. Todos. Porque, teoricamente, o chá sempre vai ter origem fitoterápica, então vai ser uma planta, né? Uma erva, alguma coisa relacionada à flora, né? Uma flor, sei lá, deve ter chá de flor. E todas elas têm esse mecanismo de proteção biológica contra insetos e vão propiciar, sei lá, o estímulo dessa questão do GABA e também vão estimular esse microbioma positivo, no caso. Isso, são as bactérias mais os genes delas, que é chamado de microbioma. Às vezes, alguns profissionais, às vezes, ou mesmo pessoal, assim, na fala, acaba confundindo os dois, mas são coisas... O microbioma está integrado na microbiota, mas microbiota é só as bactérias, deu pra entender? Entendi. O GABA que você falou, não é que todos os chás, tá? Esses que tu falou são os principais. Esses são os do GABA. Gostou desse corte? Deixa o like, inscreva-se no canal, tamo junto.